Você sabe o que é o efeito Mandela? Não é nenhum tipo de conspiração, como muitos dizem. Trata-se de um fenômeno onde você e um determinado grupo social em comum compartilham de uma memória que nunca existiu. Neste vídeo eu irei explicar sobre esse efeito, mas antes, irei introduzir sobre o conceito de memórias falsas e memórias coletivas, pois esses são importantes para o entendimento do assunto e também para você não ficar perdido na hora da explicação. E como sempre, na descrição estão todas as fontes utilizadas na elaboração do vídeo. Sem mais enrolação, vou puxar logo a vinheta. De forma resumida, as falsas memórias podem ser definidas como lembranças de eventos que não ocorreram, de situações não presenciadas, de lugares jamais vistos ou de então lembranças distorcidas de algum evento. Uma memória falsa não é tida como mentira, já que a pessoa acredita que viveu aquele evento. Já na mentira, o indivíduo está consciente de tudo aquilo que fala não aconteceu. Geralmente as memórias falsas são associadas a abuso sexual infantil. Um exemplo disso é o Gaules, que só depois de mais velho, fazendo terapia, que começou a lembrar de que era abusado quando era criança. E bom, eu não vou estender muito sobre o assunto memórias falsas para não encher demais o vídeo, mas eu pretendo fazer no futuro um vídeo só explicando sobre o tema memórias falsas. O termo memórias coletivas foi criado por Maurice Halbach, e na definição dele, memória coletiva é um processo de reconstrução do passado vivido e experimentado por um determinado grupo de pessoas. Com a definição dele, dá para entender que memória não é algo exclusivo de um único indivíduo, e sim parte de memórias de um grupo social ao qual ele pertence. É claro que no estudo de Maurice, ele não diz deliberadamente que todas as memórias que temos são parte do coletivo. Ele apenas faz a separação de que existem memórias individuais e memórias coletivas. Apesar do termo ter sido criado por volta de 1925, e eu considero esse ano porque foi o ano que o livro dele foi publicado, Carl Gustav Jung havia criado o termo inconsciente coletivo por volta de 1907 a 1912, bem antes dele, e isso era na época que Jung estava estudando com Freud. O conceito de inconsciente coletivo é como se fosse, resumidamente, um computador público onde todo mundo guarda fotos, só que todo mundo sabe da existência dessas fotos que são colocadas no computador, mas não de forma consciente, para ficar bem resumido. Pessoalmente, eu penso que inconsciente coletivo e memória coletiva podem estar interligados, já que se você for parar para olhar o conceito dos dois, faz muito sentido. Agora que eu expliquei de forma resumida o conceito de memória falsa e memória coletiva, já dá para entender bem sobre o que é de fato o efeito Mandela. É dito que o efeito Mandela tem duas vertentes, uma baseada em física quântica, que eu não abordei nesse vídeo porque é bem difícil de explicar, mas pode ficar como sugestão de próximo tema num vídeo futuro, já que no momento eu não sei como explicar o efeito Mandela na física quântica. Além da física quântica, temos a vertente psicológica, que é o que eu estou abordando no vídeo, e na vertente psicológica diz o seguinte: assim como memória coletiva, quando muitas pessoas lembram de um mesmo fato, mas ele nunca aconteceu, é dito que isto é efeito Mandela. O fenômeno ocorre quando um grupo de pessoas compartilham de memórias falsas. É como se o efeito Mandela fosse uma memória coletiva, só que falsa. E como eu havia citado esses dois assuntos antes, é só você juntar os dois e já temos o que é dito como efeito Mandela. É a junção do fenômeno de memórias falsas com memórias coletivas, basicamente. Agora
eu vou explicar um pouco de alguns fenômenos que já ocorreram de efeito Mandela. E o primeiro deles é a morte de Nelson Mandela. Bom, Nelson Mandela já morreu faz tempo. Isso foi lá em 2013. Ele faleceu aos 95 anos. Mas antes disso, o caso que deu nome ao efeito começou com Fiona Browning, uma pesquisadora de efeitos sobrenaturais, em uma convenção de Star Trek. Fiona acreditava que Nelson Mandela havia morrido na década de 1990, quando na verdade, como eu tinha citado, ele só faleceu em 2013, aos 95 anos. Conversando com outras pessoas no evento, percebeu que muitas compartilhavam da mesma crença. Algumas até afirmaram assistir à transmissão de seu funeral décadas atrás. Então, a coisa que fica no ar. Como tantas pessoas tinham a mesma memória falsa? Bom, após divulgar o ocorrido em sites e fóruns, o termo efeito Mandela começou a se espalhar e usuários ao redor do mundo começaram a comparar lembranças. E no relato acima, podemos ver todos esses traços, desde o grupo social, que eram pessoas em uma convenção de Star Trek, e essas mesmas pessoas compartilham de uma mesma memória, sendo que isso nunca aconteceu, o que acaba sendo uma memória falsa, só que no conceito de memória coletiva. Então é como se fosse uma memória falsa coletiva. O segundo que eu quero tratar aqui é o caso ocorrido entre Dragon Ball Z e o 11 de setembro. Esse aqui é o nosso querido efeito Mandela brasileiro. No mesmo dia do atentado de 11 de setembro, muitas pessoas presenciaram a cena icônica do desenho assistido na falecida TV Globinho. O Goku estava reunindo forças para atingir o terceiro nível de Super Saiyajin. Só que, no momento em que essa cena estava rolando, o desenho foi interrompido para a transmissão do plantão da Globo sobre a queda das Torres Gêmeas. Só que o fato curioso aqui é que, de acordo com registros do dia da programação, o desenho nem chegou a ser exibido. E para piorar, o episódio que ia ser transmitido naquele dia nem ia ser esse. Luke, eu sou seu pai. A gente já ouviu essa declaração de Darth Vader para Luke Skywalker 1 milhão de vezes, correto? Errado. Na cena de O Império Contra-Ataca, Luke diz para Darth Vader que ele matou seu pai. Ao que o vilão responde, não, eu sou seu pai. Curioso o fato, mas este não acontece só no Brasil, como também no mundo inteiro. Tanto brasileiro como estrangeiros acreditam que esta foi a versão verdadeira. Darth Vader falando, Luke, eu sou seu pai. Quando na verdade foi, não, eu sou seu pai. Curioso, né? We Are The Champions. Uma das músicas mais famosas da banda Queen tem uma polêmica envolvendo o efeito Mandela. Você lembra do fim da música, quando Freddie Mercury finaliza com "Cause we are the champions of the world"? Na realidade, não é bem assim. O complemento "of the world" é usado no meio da canção, mas não era usado no final. Você que está vendo esse vídeo, com certeza já deve ter presenciado de perto uma memória falsa coletiva. Aliás, pode ter até presenciado algumas da que eu citei. Pode parecer estranho, mas o fato é que o efeito Mandela está por aí. E você, já presenciou algum evento de memória falsa coletiva?